Como o pastor falou, é um dia festivo, 40 anos da nossa igreja, estamos recebendo novos irmãos, estamos recebendo muitos visitantes aqui hoje, estamos num dia onde tivemos o batismo pela manhã e agora à noite teremos a Santa Ceia daqui a pouco, cumprindo assim as duas ordenanças, que Deus deixou para a igreja, o batismo e a ceia. São duas ordenanças que falam do Evangelho, revelam o Evangelho. O batismo representa, mostra como que aquelas pessoas foram sepultadas para o velho homem, morreram para a velha vida e agora renasceram para Cristo, para Deus. E a ceia nos lembra do sacrifício do nosso Senhor, que entregou o seu corpo para ser moído por nós, seu sangue para ser jorrado, derramado ali na cruz por nós. E nós nos alegramos, nós celebramos nesse dia, cumprindo o batismo pela manhã e a ceia agora à noite. Esse momento da ceia foi instituído pelo próprio Cristo, ali no dia anterior à sua morte na cruz. Jesus se uniu com os discípulos, naquele momento que ficou conhecido como a última ceia, que virou quadro famoso depois da 20, aquele momento importante da fé cristã, numa quinta-feira, e Jesus reparte o pão com os discípulos e diz para eles: façam isso em memória de mim, até que eu volte, até que eu venha. Hoje nós vamos fazer isso. O livro de João, o Evangelho de João, ele retrata esse dia, essa quinta-feira. E é curioso que João ele não dá uma ênfase no partir do pão, mas ele dá uma ênfase nos ensinamentos que Jesus trouxe para os discípulos naquela noite de quinta-feira. Quero te convidar a abrir no Evangelho de João, no capítulo 15. João 15 é a nossa leitura de hoje. Se você quiser acompanhar na mesma versão que eu, está aí no Bem-vindo ao Culto. Mas te convido a abrir sua Bíblia para a gente entender o contexto, ver também os capítulos no entorno, o que a palavra de Deus está falando para nós. João 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, que vai dizer assim: eu sou, palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais fruto. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que estejam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedir para Deus nos iluminar nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós por meio das Sagradas Escrituras. E nós podemos hoje ler a Tua palavra na nossa língua e compreendê-la por meio do Teu Espírito. Nós te agradecemos por isso, ó Deus. E pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, abra o nosso entendimento, nos permita, ó Deus, te conhecer ainda mais e ser transformados por Ti, pelo Teu Evangelho, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Comentei que esse capítulo está incluído no dia da última ceia. João ele vai retratar esse dia, ele vai tirar boa parte do seu livro para retratar esse dia. Ele vai trabalhar dos capítulos 13 até o capítulo 17, para falar sobre esse último momento de Jesus com os seus discípulos. E nesses capítulos, do 13 ao 17, João vai retratar ali uma atitude de Jesus, que foi o lava-pés, aquele momento que Jesus mostra para os seus discípulos como que eles deveriam servir agora, como que eles deveriam liderar a igreja de modo servil.
Depois vem um discurso de Jesus, uma fala de Jesus nos capítulos 14, 15 e 16. E por fim, João termina com uma oração de Jesus, a conhecida oração sacerdotal no capítulo 17. Então, ele tira todos esses versículos, todos esses capítulos para falar sobre isso. Dos capítulos 14 ao 16, nós temos ali o discurso de Jesus. E Jesus fala de diversas coisas, especialmente sobre a sua relação com o Pai, sobre o envio do Espírito Santo depois da sua partida, e também sobre a tribulação, sobre a perseguição que a igreja viveria nos tempos que viriam. Ou seja, esses capítulos são capítulos cheios de teologia, cheios da Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo são retratados aqui de maneira muito rica por João. O Pai é aquele que está em uma relação profunda e afetuosa com o Filho. O Espírito Santo, aquele que seria enviado para a igreja. E o que ele faria? Ele levaria os crentes, nós que buscamos a Deus, até essa relação trinitária de amor entre o Pai e o Filho. Nós estaríamos então unidos a Ele por meio do Espírito. Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando poderosamente na igreja, mesmo nos momentos de tribulação. Mas Jesus não fala só sobre o Pai e o Espírito. Jesus fala também sobre o Filho, sobre Ele mesmo. E aqui nesse contexto que nós temos aquele versículo conhecido onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certamente você já ouviu esse texto. Mas também no nosso capítulo Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. É assim que ele se refere a si mesmo no versículo 1 do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. O que Jesus queria dizer com isso? Será que era só uma metáfora? Jesus pegou, deixa eu pensar numa ilustração aqui para falar alguma coisa sobre mim? Não, irmãos, isso era profundo. Estava enraizado na história do povo de Israel. O povo de Israel era chamado por Deus no Antigo Testamento de vide, de videira. Em diversos momentos, especialmente nos profetas, Deus está falando para o povo: vocês são a videira que eu plantei. Vocês são a árvore que eu plantei. E para que Deus planta essa videira, que é o povo de Israel? Com um objetivo: que ela dê frutos. E que esses frutos abençoem as nações ao redor. O povo de Israel era chamado para ser a videira do Senhor. E será que o povo de Israel teve sucesso nessa missão de dar frutos e abençoar as nações? Vamos pegar um desses textos que fala sobre Israel como videira. Eu te convido a voltar aí na sua Bíblia, lá em Isaías. Isaías 5. Volte comigo. Isaías 5. Deus vai se referir ao povo como videira em Isaías, Jeremias, Ezequiel. Mas esse texto é rico. No versículo 7, Deus vai falar assim. Isaías 5, versículo 7. Deus diz o seguinte: a nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos, a videira do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é o seu jardim agradável. E olha como termina o versículo. Ele, o Senhor, esperava colher justiça, mas encontrou o quê? Opressão. Esperavam colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. O que o texto está dizendo, irmãos? Deus esperava a justiça do povo de Israel, mas o povo de Israel não foi fiel a ele. O povo de Israel não cumpriu essa missão de ser essa videira que abençoaria as nações. O povo, então, a missão de Deus, o objetivo de Deus falha, termina aí com o pecado de Israel? Não. Porque se você folhear um pouco para frente a sua Bíblia, lá no capítulo 11, no versículo 1, Deus faz uma promessa. Isaías 11, versículo 1, ele vai dizer: do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará fruto. Deus está dizendo que essa videira, que era Israel, seria cortada, mas do tronco, da raiz, daquilo que sobrou, daquilo que ficou, viria um renovo. E esse renovo daria frutos. Quando Jesus diz
eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está dizendo é, eu estou cumprindo aquilo que Israel não pôde cumprir. Eu sou aquele que é o verdadeiro Israel, aquele que de fato obedece ao Pai e dá frutos de justiça e em verdade para o Senhor. Eu sou a videira verdadeira. Esse termo verdadeira não faz só oposição à falsa, mas fala sobre algo que é completo, algo que é perfeito. O que veio antes era só uma sombra. O que veio antes falhou. Mas Cristo foi fiel ao Pai. Ele é a videira. E nós, agora, somos aliançados com Deus, não mais ao fazer parte do povo de Israel. Porque assim que era no Antigo Testamento, o povo de Deus, aquele que estava aliançado com o Senhor, era o povo étnico, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Esses eram os que estavam em aliança. E para estar em aliança com o Pai, precisava ser parte do povo. E agora? Como acontece na nova aliança? Como nós podemos estar aliançados com Deus? Não mais fazendo parte do povo de Israel. Não mais como um Israel étnico, não mais descendentes sanguíneos de Abraão, mas se estivermos em Cristo. Somente aqueles que estão em Cristo estão aliançados com Deus, aliançados com o Pai. Quando Jesus diz, eu sou a videira, ele está introduzindo essa verdade. Meu Pai é o lavrador. E mais à frente ele vai trazer um novo entendimento quando ele diz, vocês são os ramos. Se eu sou a videira, vocês são os ramos. O que ele está querendo dizer com isso? Vocês estão unidos a mim. Veja, Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, para aqueles que iniciariam a igreja. Vocês partem de mim e somente assim vocês podem frutificar. Olha o que ele diz no versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Agora, irmãos, eu comentei que esse discurso de Jesus, ele faz anunciando a sua partida. Ele está dizendo, olha, eu vou para a cruz, eu vou para o Pai. Mas ao mesmo tempo, Jesus diz, fiquem comigo, permaneçam em mim. E isso pode parecer paradoxal em algum momento. Eu estou partindo e vocês fiquem comigo. Ora, se você vai partir, Senhor, como nós ficaremos contigo? O Senhor está indo. Jesus, ele traz toda essa teologia nesses capítulos para dizer, eu vou, mas eu envio o Espírito. E o Espírito Santo levará vocês, manterá vocês conectados comigo, unidos a mim. O Espírito virá a vocês e fará com que vocês se lembrem das minhas palavras, dos meus ensinamentos. E nesse contexto, Jesus diz, permaneçam em mim, permaneçam comigo. O Espírito trará vocês para os meus ensinamentos e para a minha presença. Permaneçam em mim. Isso não era algo simbólico, era algo verdadeiro. O Espírito está com a igreja. No capítulo 14, antes aí do que nós lemos, Jesus vai falar isso no versículo 16, quando ele expõe assim, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vou, mas o Pai envia o Espírito que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Jesus diz, eu voltarei para vocês. Vocês estarão comigo e essa é a promessa. Jesus, como homem, estava em um só lugar, mas quando ele fosse para o Pai, enviaria o Espírito. E o Espírito estaria com a igreja, em todo o mundo, em todos os tempos. Nós aqui hoje temos o Espírito. Igrejas ao redor de todo mundo se reúnem no domingo, nesse dia, para adorar ao Senhor. E o Espírito está espalhado em todo o mundo, trazendo o povo de Deus para a presença dele, trazendo o povo de Deus para Cristo, trazendo os ensinamentos do Senhor para o seu povo.
O Espírito se manifesta no meio de nós. Ele nos faz estar com Cristo. Ele nos atrai para o Pai e nos mantém conectados ao Senhor. E somente quando estamos conectados ao Senhor é que a vida dele flui em nosso meio. Flui no meio da igreja, flui no meio de cada cristão. É o que Jesus está dizendo: permaneçam em mim, porque se vocês permanecerem em mim, vocês terão vida, vocês darão muito fruto. Permaneçam em mim. Irmãos, a vida da qual nós precisamos, o vigor espiritual que eu e você precisa, vem de Cristo somente. Ele não pode ser produzido por nenhuma estratégia humana, por nenhuma técnica humana. Alguém pode dizer que se fizermos o culto de uma determinada maneira, usarmos determinado jogo de luz ou determinadas notas musicais, nós vamos atrair a presença de Deus? Não. A vida de Deus, a presença de Deus se manifesta em nosso meio quando nós estamos em Cristo, quando nós permanecemos apegados a Ele. E é isso que Ele nos diz para fazer: permaneçam em mim, porque então eu permanecerei entre vocês, eu permanecerei com vocês. Sem Cristo, irmãos, nós murchamos na fé, a nossa vida espiritual se esvai, nós passamos a ser crentes somente por aparência, mas Cristo em nós nos fortalece, Ele nos faz ter vida espiritual, estar conectados, ligados ao Pai. É isso que que cada cristão, que cada pessoa nesse mundo precisa de Cristo. O pastor falou aqui ainda agora, como que desde criança nós vemos o pecado aparecer ali, entre os nossos filhos, entre aqueles que estão em nosso meio. Desde pequenos, você vai lembrar da sua infância e lembrar das coisas que você fez, as desobediências, as rebeldias. Todos nós, irmãos, estamos apegados ao pecado. Nós nascemos com o pecado em nosso coração. Precisamos de perdão. Precisamos de reconciliação com o Pai. Precisamos que o Pai nos traga para si, limpe a nossa sujeira, nos purifique e então nos faça caminhar com Ele. Isso só é possível se o sangue de Cristo estiver sobre nós. O sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Se Ele nos cobrir, então somos perdoados por Deus e podemos caminhar com Ele. Isso é o que cada um de nós precisa. Isso é o que cada pessoa nesse mundo precisa. Precisa de Cristo. Precisa estar em Cristo. Permanecer em Cristo. E veja, essa palavra permanecer significa, de fato, continuar. Andar de maneira próxima, continuamente com o Senhor. Nunca abandoná-lo, nunca se distanciar dele. Permaneçam perto de mim. Continuem comigo. Caminhem comigo. O discípulo, meus irmãos, precisa estar conectado com o Senhor continuamente. Caminhar de perto com Cristo. Caminhar lado a lado com Ele. Ter um relacionamento próximo e duradouro com o Senhor, marcado por obediência. Lá no versículo 10, nós não lemos, mas ele vai dizer: quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Ou seja, permanecer é viver dia após dia nos caminhos do Senhor. Não abandonar os caminhos do Senhor. É sempre entender o que Deus espera de mim. O que Cristo quer de mim. Veja, é Deus quem define aquilo que é correto para nós. É a palavra de Deus que é a verdade. Jesus vai dizer isso dentro desse bloco, lá na oração, no capítulo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos ilumina, ela dá norte ao nosso caminho. Então precisamos, irmãos, de Cristo e entender que é Ele quem define os nossos caminhos, não nós mesmos. Isso é caminhar com Cristo. É fazer aquilo que agrada ao nosso Deus, aquilo que agrada ao nosso Pai continuamente. É viver em amor, viver nos caminhos do nosso Senhor, não nos nossos próprios caminhos. Deus nos chama a essa caminhada com Ele, a entrarmos nesse caminho, que é a conversão. Hoje nós vimos irmãos fazendo isso aqui. Iniciando a caminhada com Cristo, através do batismo. Quando nós vamos às águas, nós dizemos: eu estou me tornando um discípulo de Cristo. Eu começo a caminhar com Ele.
Mas Deus nos chama, além da conversão, para um processo, que é o processo de santificação. E cada um dos irmãos que foram batizados hoje, e cada um daqueles que já foram batizados aqui um dia, precisam avançar nesse processo. A santificação é um processo diário, contínuo. É dia após dia buscarmos ao Senhor, a vontade do Senhor, e abandonarmos as nossas velhas práticas, abandonarmos o nosso velho homem, fazermos aquilo que o Senhor deseja de nós. Veja, enquanto caminharmos nesse mundo, enquanto estivermos aqui aguardando a volta de Cristo, o pecado, a presença do pecado ainda existirá em nosso meio e em nossos corações. Nós não estamos mais, quando estamos em Cristo, debaixo da condenação do pecado, mas a presença do pecado será tirada de nós quando Cristo vier. Nós lutaremos com o pecado todo dia, contra o pecado todos os dias. E precisamos avançar nessa luta, fazer guerra contra o pecado, nos aproximar de Deus. Esse é o processo da santificação. Filipenses 2:12 vai dizer: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. A salvação não é algo que acontece em um momento específico e ponto, e nada mais acontece depois dali. A salvação nos inclui em um processo, e esse processo é contínuo. Esse processo é o processo de permanecer, de perseverar. Eu te convido a refletir nessa noite. Pense aí onde você está, sobre a sua caminhada com Cristo. Como está sendo essa caminhada? Como está sendo esse processo de perseverança? Será que hoje você está mais perto de Cristo do que você estava há anos atrás? Será que hoje você está mais firme com Cristo do que você estava no ano passado? Há 2, há 3 anos atrás? Você tem crescido em santidade? Você tem avançado na fé? Você está mais desejoso de buscar a Deus hoje do que você estava no passado? Você tem avançado na santificação? Ou essa vida de Cristo tem deixado de fluir em você? Ou você tem se afastado da videira, daquele que é a nossa fonte de vida, daquele que é a nossa fonte de vigor espiritual? Precisamos estar conectados a Ele. Irmãos, esse é o critério para a saúde espiritual de cada cristão e de cada igreja. O avançar em santificação, o se aproximar de Cristo, o se aproximar do Senhor. Se uma igreja, ela cresce em número, ela cresce em fama na cidade, mas ela faz isso se afastando de Cristo, essa igreja não está avançando na fé, pelo contrário, ela está retrocedendo. Ela está abraçando aquilo que agrada a homens e não a Deus. Mas se uma igreja persevera e avança em ser fiel ao Evangelho do nosso Senhor, então ela cresce. Então ela se desenvolve diante de Cristo. E isso se vale para igrejas, mas também para cada um de nós, individualmente. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais temos de Cristo em nós, da vida de Cristo em nós, e mais crescemos na fé. Então pense, você tem vivido o Evangelho de Cristo e avançado nessa caminhada cristã? Jesus vai dizer que quando nós permanecemos nele, algo acontece. E o que é isso que acontece? No versículo 4 ainda, que nós lemos: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que estejam em mim. Irmãos, a comunidade cristã é purificada por Cristo para frutificar em Cristo. São 2 processos que o versículo que nós lemos antes, o 2, diz assim: todo ramo que não estando nele, em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. 2 processos aqui: o processo de cortar ou podar e o processo de frutificar. Isso acontece na vida de cada cristão. E foi representado pelo próprio Jesus e pelo próprio texto, lá no capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos, e isso está mostrando como ele os purifica. E logo em seguida, Judas é afastado do meio dos discípulos. E esse é o processo do corte, aquele que é cortado no meio deles. O texto vai dizer que Deus corta aquele que não dá fruto. Aí no versículo 2.
Quem é esse que não dá fruto? Possivelmente aqui aquele cristão professo que diz caminhar com Cristo, que Jesus diz, aquele que permanece em mim, aquele que está em mim não dá fruto. Então aquele cristão que é cristão da boca para fora, diz estar com Cristo, diz caminhar com Cristo, mas não frutifica. Jesus diz, ele corta. Aquele cristão sem transformação, aquele cristão que não cumpre o seu propósito diante de Deus, representado talvez pelas multidões que seguiam Jesus, ou pelo próprio Judas, que seguia Jesus, mas depois o traiu. Esses são cortados no juízo final. Mas existe um segundo processo aqui, que é o processo de poda. Aqueles que dão frutos são podados. Veja, o que acontece não é que o que não dá fruto é cortado, mas o que dá fruto o Senhor deixa lá. Não, são podados. Passam também por um corte, passam também por uma poda. O que isso mostra para nós, irmãos? Que a vida cristã, ela não é uma vida onde nós podemos nos acomodar naquilo que nós já alcançamos. Bom, eu já estou dando frutos, eu já estou indo à igreja, eu já estou fazendo minhas orações, eu já estou trabalhando na igreja em alguma área, estou frutificando aqui, estou amando meus irmãos, estou frutificando. Então, estou bem, vou relaxar. Não, a vida cristã não é assim. A vida cristã também não dá espaço para o orgulho de dizer, não, eu já alcancei o que eu tinha que alcançar. Eu estou frutificando na obra de Deus. Não. O que Deus está dizendo é o que Cristo diz aqui aquele que dá fruto precisa ser podado para dar mais fruto ainda. E esse processo que Jesus está narrando aqui é justamente o processo da santificação. Você precisa continuar cortando aquilo que não agrada a Deus, tirando da sua vida aquilo que te afasta do Senhor, os pecados que te afastam do Senhor, crescendo em santidade. Você frutifica? Glória a Deus por isso. Mas continue nesse processo de abandonar o pecado, de se afastar daquilo que desagrada ao Senhor, para que você dê mais fruto ainda. Veja, um processo inversamente proporcional. É como se fosse uma gangorra. Quanto menos pecados você carrega com você, quanto mais você se esvazia dos seus pecados, mais você cresce em frutificação. O contrário também acontece. Quanto mais você avança no seu pecado, menos você frutifica no reino de Deus. Então, o processo de poda na vida do crente é contínuo. Abandonar aquilo que desagrada ao Senhor. Como que essa poda acontece no nosso meio? Jesus diz, pela palavra, versículo 3, vocês estão limpos pela palavra que eu tenho pregado a vocês. Ela é que nos purifica. E é por isso, irmãos, que uma igreja fiel precisa priorizar a pregação fiel do Evangelho. Porque é pela pregação fiel do Evangelho que nós somos limpos, purificados, podados na nossa vida com Deus, para que possamos dar mais frutos ainda. Vivemos essa poda constante por meio da palavra. João Calvino vai dizer que a igreja verdadeira tem 3 marcas: a pregação fiel da palavra, a correta administração dos sacramentos ou das ordenanças, que é o que nós estamos fazendo hoje, o batismo, a ceia, agora à noite, e a disciplina eclesiástica. A disciplina é esse processo do corte dos ramos que não dão frutos. Pregação, sacramentos e disciplina. Nós crescemos por meio da palavra, pregada no púlpito, lida por você no seu dia a dia, encenada na igreja, através da ceia, do batismo, da disciplina. Nós precisamos, irmãos, do Evangelho de Cristo Jesus, e isso é o que nos leva à santidade. Qual é o objetivo, então, da santificação? Dar mais frutos ainda. Nós frutificamos em Deus quando abandonamos o pecado. Frutificamos em Cristo. A vontade de Deus é essa para nós, que a sua igreja frutifique. A vontade de Deus para você é essa, que você frutifique. Que você, na sua caminhada cristã, na sua caminhada com Deus, possa a cada dia se esvaziar do seu orgulho, do seu pecado, daquilo que vem de você mesmo e se encher de Cristo. Se encher da vida de Cristo como um ramo que está conectado à videira e recebe a vida dessa videira. Para quê? Para dar frutos.
para frutificar no reino, frutificar em amor, frutificar no meio do povo de Deus, sendo um membro que tem funções no meio do corpo, frutificar na sua devoção, nas orações, na leitura bíblica. Isso é o que Deus deseja de nós. Essa é a vontade de Deus para essa igreja e para você. Que você permaneça em Cristo e que você frutifique em Cristo. Então reflita, irmãos, nessa noite. Você tem sido um cristão frutífero? Quanto você tem contribuído para o avanço do reino de Deus? O quanto você tem amado os seus irmãos? Que atitudes de amor você tem manifestado por aqueles que estão ao seu lado? Os frutos são a evidência de que nós permanecemos conectados a Cristo. E nós só frutificaremos se estivermos, de fato, ligados a Ele, ligados à videira. Talvez você pense em alguém, ou talvez você não está apegado a Cristo e diga, não, mas eu faço boas coisas, eu tenho boas obras, eu ajudo pessoas, eu dou bons frutos, mesmo se eu não estiver com Cristo indo à igreja. Irmãos, a Bíblia mostra para nós, e esse texto mostra isso para nós no versículo 8, que nós só frutificamos verdadeiramente com Cristo. É possível que você faça coisas boas, mas sem Cristo, essas coisas boas não partem do propósito correto, que é glorificar ao Pai. Essas coisas boas estão, de alguma maneira, corrompidas pelo seu pecado, pelo seu orgulho, por egoísmo, por algo que você carrega dentro de si. São frutos bonitos por fora, mas que internamente estão apodrecidos. Pensando na videira, imagina aquela uva que você olha ali e ela está bonita, ela está grande, você vai com vontade saborear aquela uva e então quando você morde, você percebe que por dentro ela está azeda, ela está amarga. Esses são os frutos que talvez nós damos sem Cristo. Frutos que têm aparência de bondade, mas estão azedos, amargos pelo nosso pecado. Somente quando nós estamos em Cristo, nós frutificamos para a glória de Deus. Frutificamos para o reino de Deus, com as motivações corretas, com um coração que é purificado por Ele. Olha o versículo 8, como ele termina o nosso texto hoje. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai. Esse é o objetivo. E demonstram que são meus discípulos de verdade. De verdade. Se existem discípulos de verdade, existem discípulos de mentira. E Jesus diz, aquele que dá muito fruto, mostra que é meu discípulo de verdade, porque frutifica para a glória de Deus. Esse deve ser o nosso grande alvo, o nosso grande objetivo. Frutificar não para que as pessoas nos elogiem. Olha como é que ele é ativo, olha como é que ele ama as pessoas, olha como é que ele faz boas coisas. Não, não é para nós, é para Deus. É frutificar em Cristo, para a glória do nosso Pai, para a glória do nosso Senhor. Irmãos, que Deus nos livre do auto-engano de achar que somos discípulos de Cristo sem frutos, porque o fim, Jesus diz nessa parábola, é o corte desse ramo, é a morte no juízo final. Mas que nós sejamos discípulos frutíferos do Senhor Jesus Cristo. Que essa igreja seja uma igreja frutífera diante do Senhor Jesus Cristo. Nós somos, como igreja, chamados ao verdadeiro discipulado. E o nosso texto hoje mostra para nós que o verdadeiro discipulado é permanecer com Cristo e frutificar em Cristo. 2 verbos, permanecer e frutificar. São os nossos grandes objetivos na carreira cristã. Permanecer e talvez falar como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e frutificar na presença do Senhor. Esse deve ser o objetivo de cada cristão. Esse deve ser o objetivo de cada igreja saudável diante do Senhor. Hoje a nossa igreja está completando 40 anos. Exatamente hoje, dia 21 de dezembro. Aniversário da nossa igreja. 4 décadas, 40 anos buscando ao Senhor, buscando o reino de Deus. Sendo um posto avançado no reino de Deus. 4 décadas. E nós olhamos para o passado. E o que sentimos quando olhamos para o passado? Nos alegramos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor sustentou essa igreja de maneira fiel. O Senhor guardou a igreja que foi plantada nesse lugar.
fez com que essa igreja frutificasse, e Ele nos sustentou como uma igreja fiel. Veja, dentre tantos absurdos que nós ouvimos aí afora, dentre tantos abusos espirituais que nós vemos em tantos lugares, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos feito permanecer apegados à palavra, apegados ao Evangelho. Essa igreja está firmada no Evangelho, irmãos, olhando para Cristo, olhando para o nosso Senhor, apegados à videira, conectados a Ele e buscando a vida que vem dele. E essa é uma disposição que precisa partir não só da liderança da igreja, mas de cada membro. Eu quero estar apegado a Cristo e eu quero, como parte dessa igreja ou da igreja que você faz parte, ser alguém que está desejoso de caminhar com Cristo e de caminhar no Evangelho do Senhor. Nada mais, nenhuma estratégia humana, nada que fuja disso, mas estar com Cristo. Então nós nos alegramos ao olhar para o passado, mas também olhamos para o futuro. E como nós olhamos para o futuro? Como você pensa no futuro da IBBC, no futuro dessa igreja? Como você pensa o próximo ano, ou os próximos 4 anos, ou os próximos 40 anos? Como serão os próximos 40 anos dessa igreja? Irmãos, nós, como igreja, se você que está aqui hoje e é membro dessa igreja, vocês que se tornaram membros dessa igreja hoje, ou você que faz parte da sua igreja, também é o seu objetivo, na sua igreja, é o nosso objetivo aqui, na IBBC, permanecer em Cristo e frutificar em Cristo. A cada dia, cada um de nós, cada membro dessa igreja, deve permanecer em Cristo e frutificar em Cristo. E assim, com cada um permanecendo e frutificando, nós, como igreja, como um todo, seremos uma igreja fiel, uma igreja saudável diante do nosso Senhor, uma igreja que permanece conectada à videira e que frutifica diante do nosso Senhor para a glória de Deus Pai. Precisamos de Cristo, irmãos, e somente de Cristo. O que esperamos dos 40 anos dessa igreja? Que Cristo permaneça sendo o centro, que Cristo permaneça sendo o nosso alvo, que o Evangelho permaneça sendo a fonte de vida dessa igreja. Que assim seja nos próximos 40 anos. Que assim seja na sua igreja, se você não é da membresia desse lugar. E talvez, se você está aqui hoje, ainda separado da videira, não apegado a Cristo, em nenhuma igreja, nem nessa, nem em nenhuma outra, volte-se para Ele. Ele é a fonte de vida. Ele é aquele que te dá vida verdadeira. Faça parte dessa obra gloriosa que Deus está realizando, que Ele tem realizado nessa igreja e em tantas outras igrejas verdadeiras e saudáveis ao redor do mundo. Essa obra que faz com que cristãos resgatados por Cristo permaneçam nele e deem frutos para o reino e para a glória de Deus. Que assim seja com você, que assim seja com a IBBC, que assim seja no meio do povo de Deus, que assim seja nos próximos 40 anos, e quando nenhum de nós estivermos mais aqui, quando todos nós estivermos partido, essa igreja ainda seja uma igreja que permanece em Cristo e que frutifica em Cristo. Amém, irmãos? Te convido a fechar seus olhos, vamos fazer uma breve oração antes de passarmos para o momento de ceia. Ó Pai, nosso Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra. Te agradecemos porque olhamos para o passado, para os anos que se passaram, décadas que se passaram, e podemos testemunhar de que o Senhor é fiel, tem sido fiel a nós, a essa igreja, no meio do Teu povo que está nesse lugar. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio, como nós lemos aqui no começo do culto. Obrigado, ó Pai, porque a Tua presença se faz real em nosso meio e porque o Teu Evangelho tem sido, ó Deus, a luz que nos ilumina. O Senhor tem nos esclarecido, nos mostrado os Seus caminhos, os caminhos de vida, e tem nos feito, ó Pai, estar apegados a Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua vida que flui no meio de nós e nos faz frutificar, e assim nós te pedimos que nós possamos dar ainda mais frutos, que o processo de poda aconteça em nosso meio
pela santificação, para que os nossos pecados sejam abandonados, para que assim, ó Deus, nós cresçamos como cristãos fiéis, como uma igreja fiel, que agrada a Ti e que glorifica o Teu nome. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.